Santos. Muito bem, Pedrosa. E essa briga do Vasco e o governo pelo Maracanã, hein? O Vasco notificou o governo pela segunda vez pela sessão temporária do Maracanã. É isso? Explica um pouquinho, porque é um pouco confuso. As burocracias, às vezes para o torcedor fica muito confuso, né? Vamos lá. Desde o ano passado, desde que a 77 entrou no Vasco da Gama, ela deixou claro que o Maracanã é um local onde o Vasco quer estar. Isso não quer dizer que o Vasco quer disputar com o Flamengo e com o Fluminense para que eles não possam jogar lá. Muito pelo contrário, o Vasco se juntou com a W Torre, que administra, por exemplo, a Allianz Parque lá no Palmeiras e entre outros estádios no mundo, e a Legends também, que inclusive administra o Santiago Bernabéu. São duas empresas especialistas em administração de estádios para poder administrar o Maracanã e tentar disputar esse TPU com o Flamengo e Fluminense. O que o governo tem feito? Renovado esse TPU automaticamente com o Flamengo e Fluminense. E o Vasco acha isso um absurdo, porque está oferecendo condições, na visão do Vasco, melhores para o estádio em relação a finanças, também a administração melhor e não quer tirar o Flamengo e o Fluminense dentro do Maracanã. O Vasco quer manter o calendário normal. Flamengo e o Fluminense poderão jogar normalmente dentro do Maracanã, dentro das suas competições. Só que o Vasco também quer estar por entender que o estádio é um estádio público. E é um estádio público. Assim como o Botafogo, que tem o Newton Santos, se quiser jogar no Maracanã também, tem que ter a oportunidade de jogar no Maracanã. Então essa é a briga do Vasco. O Vasco quer administrar o Maracanã, não só para ele jogar lá, mas para todo mundo. É o Maracanã que ele entende que é do povo. E pro Vasco, que tem uma demanda comercial em São Januário muito menor em relação ao tamanho da sua torcida, principalmente por uma coisa dos planos de sócios que a gente pode comentar aqui também, o Maracanã é essencial. Você vai jogar um Vasco e Palmeiras em São Januário, você vai ter 40, 50 mil pessoas querendo ingresso. Você falou em relação aos planos dos sócios, eles saíram anteontem, não foi? O Vasco... Você gostou? Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa aqui. E sobre o Maracanã, esse é um assunto muito Flamengo polêmico. e Fluminense são contra, só para trazer sim. o outro lado. O Flamengo e o Fluminense são contra por conta de gramado. Sim, perfeito. Eles entendem que, tendo mais um clube parceiro, e o Flamengo e o Fluminense alegam que quando entraram nessa, chamaram o Vasco na época não quis, mas o Flamengo e o Fluminense entendem que mais um time jogando vai piorar ainda mais o gramado, a utilização do gramado. Só que a questão é, o Vasco não vai jogar na frequência que o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã. O Vasco quer datas em jogos que ele considera importantes, por exemplo, contra o Palmeiras. Entendeu? É um jogo grande, é um jogo que comporta a torcida do Vasco dentro do Maracanã. De resto, São Januário vai continuar sendo utilizado. Em relação ao programa de sócio-torcedor, Fernanda, é uma coisa que eu entendo o torcedor, por quê? Por exemplo, o sócio mais caro é o Dinamite Eterno hoje em dia. Você paga R$ 708 por mês. Isso é muita grana num país como o Brasil. Só que é um plano onde você tem check-in em todos os jogos garantido. Ou seja, vai de graça. Vai de graça em todos. De graça não, tu né? vai Você pagar pagou R$700. check-in em todos os jogos garantidos. Você tem direito a mais um convidado com check-in. Ou seja, você e Juninho, se quiserem, São Januário. Eu não vou não, posso ir você com ele. Você pode ir, além de um terceiro convidado pagando 50%. E outros benefícios, como terceiro pagando 50%? 50%. Pra quem tem a grana... é o que eu tô falando. Pra quem é tem rico, e que pode em todo jogo e sabe que pode, vai. é jogo. E o Vasco é uma torcida de 15 milhões de pessoas. Então você tem uma demanda de um público. Os outros planos você só pode avaliar depois que os ingressos saírem. Porque tem plano pagando 80% de desconto, 70%. E aí tem um ponto importante que eu não estou defendendo. Eu acho que está tendo uma elitização, sim, do plano de sócios do Vasco. Só que tem um ponto importante que foge do Vasco, que é o seguinte. A CBF agora obriga os clubes a arcarem com qualquer valor de desconto além da meia. Ou seja, se você vai comercializou um ingresso por R$100, a meia entrada é 50, e eu sou o Vasco e tô dando o check-in porque meu programa de sócio-torcedor libera para você entrar de graça, o Vasco vai ter que arcar com esse valor além da minha entrada, que é uma determinação da CBF. Então isso faz com que também o clube perca dinheiro e encareça esse sócio-torcedor. Então eu entendo o Vasco nesse sentido, mas também acho que o Vasco deveria continuar na minha visão, tem uma área lá em São Januário que se chama área VIP, que deveria parar de ser VIP. Arranca as cadeiras e cria uma área popular. E aí você mantém São Januário da forma que você essa é uma já polêmica mantinha. muito grande hoje no futebol brasileiro, não é Duvido só que no isso Vasco, é também no Botafogo, e as pessoas reclamando desse primeiro jogo agora no Newton Santos com ingressos caríssimos.
Eu já fiquei brava aqui várias vezes, principalmente com o Flamengo, que foi o primeiro a fazer isso, porque foi o primeiro do Rio que começou a reorganizar suas finanças. E aí você, quando tem um clube desses calibres, para você ter fonte para comprar um jogador, para fazer um jogo bonito, hoje no futebol, você precisa estar com grana. E tem fontes para isso. Televisão, que antigamente era o top 1 dos bolsos dos clubes, hoje isso está mudando um pouco. Direito de imagem, né, que é a televisão. Aí tem sócio-torcedor, venda de camisas oficiais, bilhete de ingresso e tudo mais. Tudo isso é fonte de renda para o clube. E eu entendo que os clubes precisam se modernizar e pensar como todo mundo pensa para ter grana, que tem que ter um sócio forte, que não pode ser um sócio que custe R$10, senão não ajuda, não adianta de nada. Eu entendo tudo isso e concordo pra caramba. Mas eu sempre acho que o brasileiro é apaixonado por futebol, é o esporte popular no Brasil e que não é a realidade de muitos. A gente não pode pegar um esporte como o futebol e elitizar ele. Colocar nas arquibancadas só quem tem mais de R$1.000. A gente não pode fazer isso. Não dá. Então, se a gente precisa dessa fonte e a gente não pode deixar alguém de fora, faz o que o Pedrosa falou e que eu sempre falo aqui. Pega o carnaval, Sapucaí. Tem um pedaço da Sapucaí que a pessoa pagou R$15, 30, e um outro que a pessoa pagou R$15.000. Eles veem o mesmo espetáculo, o mesmo carnaval. Todo mundo curte um carnaval tão popular que é o carnaval no Rio de Janeiro. Faça isso num estádio de futebol. Pega um trechinho do estádio, um pedacinho no cantinho e coloca a 30, 20, 15 a meia, 10, não sei. Um preço popular e deixa essa galera que não é elite, porque nem todo mundo tem grana, continuar prestigiando e curtindo o seu time, que é o que acontece no Brasil. Tá? Essa é aí a minha opinião. Daqui a pouco tem cake bola, hein? Dá pra finalizar ou a gente tá corrido? Dá rapidinho. Só o seguinte, o Vasco, que aumentou seus planos de sócio-torcedor, acerte São Januário. Banheiro, entrada, iluminação, pintura, tudo. Vocês têm que dar uma experiência digna pro torcedor. Perfeito. Hoje, São Januário é um local que é difícil de você frequentar, é mal conservado, os banheiros são horríveis, me desculpa aqui a palavra, eu amo São Januário. Não tem coisa mais gostosa de ir na minha vida do que ir a São Januário. Mas vocês precisam, se vocês querem aumentar sócio torcedor, se vocês querem cobrar do torcedor, dar dignidade ao torcedor que vai a São Januário, principalmente nessa questão de conforto, banheiro, alimentação, bares melhores, cuidar do estádio, porque sem isso o torcedor não vai pagar mesmo porque não tem Globo aqui. Tudo, né?